Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, o Nome Municipal Espíritas de Petrópolis. Mais uma vez, com muita alegria que recebemos a todos, com muita alegria que estamos aqui buscando através dos ensinamentos que são apresentados aqui nas salas de evangelização, nos estudos, da reunião pública, procurando sempre trazer a todos os ensinamentos do Cristo, para que possamos a cada dia nos renovar um pouco mais, renovar a nossa fé, a nossa esperança e ter a certeza de que dias melhores virão, que jamais percamos essa importante passagem de que Chico já falava para a gente, de que tudo passa, né? E com certeza a gente ainda vai ter, nós ainda vamos ter muitos dias alegres pela frente. Nós vamos pedir ao nosso irmão Peixe para fazer a leitura da página, para em seguida então a gente poder fazer a missa. Boa noite. O livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Esquecer o mal significa fazer uma faxina nas lembranças amargas de toda a negatividade que permitimos entrar em nossa vida. Varrer mágoas, culpas, milindres e traumas para bem longe de nosso caminho. Além de esquecer o mal, precisamos crer no bem, crer na sua vitória, crer na cura, na saúde, na prosperidade, na harmonia familiar, acreditar na felicidade. E toda essa crença positiva se conquista quando nós dispormos a servir com amor. Ser um servidor no lar, no trabalho, na comunidade. Quando servirmos amorosamente, nossos gestos ficam impregnados de uma energia tal que não há portas que não se abram para o nosso progresso material e espiritual. Então, meus irmãos, nesse momento, envolvido por essa leitura, que nos faz refletir bastante, vamos procurar elevar os nossos pensamentos ao nosso amigo Jesus, rogando que Ele possa estar próximo a cada um de nós, nos envolvendo com todo o seu amor e com todo o seu carinho. E assim, Senhor, que possamos procurar colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos, buscando a nossa renovação íntima, buscando vencermos as nossas imperfeições, os nossos problemas e trabalhar com os ensinamentos que recebemos nesta casa, levando a Tua Palavra onde quer que estejamos, acalentando tantos corações em sofrimento que ainda não Te conhecem, Senhor. Que busquemos aqui a paz, a tranquilidade e a serenidade de que necessitamos para que continuemos a nossa caminhada. Rogamos a Ti que abençoe esta casa e a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, assim como os nomes que foram colocados ali na cesta, também nossa irmã Denise, que irá nos trazer os estudos da noite. Que ela possa ser amparada e assistida, Senhor, para que tudo transcorra na mais perfeita harmonia. Obrigado por tudo, amigo. Que a Tua paz nos envolva, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, não colocou aí. Denise hoje está trazendo para a gente. Se eu achar. É o Márcio que escolheu. Ah, foi o Márcio, cadê o Márcio? Aí, preconceito, intolerância e discriminação.
coisas que a gente quase não tem visto nos nossos dias de hoje. Ninguém nem nunca ouviu falar nisso. Nunca ouviu. Ninguém nem nunca ouviu falar. Bom, boa noite, meus amigos. É com muita alegria que aqui estamos para refletirmos sobre esse tema, né? Um tema desafiador, tão atual e justamente por isso necessário para que a gente possa construir esse mundo melhor que o Fernando falou, que foi citado na leitura do livro inicial. Para começarmos essa nossa reflexão, eu vou passar um videozinho. É curtinho, tá? Então, só um minuto. É porque sábado está aqui. Enquanto ele prepara lá, eu vou falando para vocês que esse vídeo que eu vou passar foi feito foi inserido numa campanha contra a violência, contra o feminicídio, em uma prefeitura de Toledo, uma cidade lá do Paraná. Tá? É um vídeo curtinho, mas que ajuda a gente a pensar, para começar a reflexão. Pode? Se tiver as mulheres importantes na sua vida, Mãe, minha esposa, minha filha Helena, meus tios, minhas primas. agora escolha 10 delas para sofrer algum tipo de violência. Como assim? 3 em cada 10 mulheres sofreram algum tipo de violência no último ano. Não dá para aceitar nem se calar. Prefeitura de Toledo. São 3 homens, uma amostragem pequenininha, mas é uma campanha, não foi uma pesquisa, né? Onde uma mulher vai perguntar, vai solicitar que eles listem 10 mulheres mais importantes da vida de cada um. Aí, com muita alegria, eles vão falando, né? Minha filha, minha mãe, minha irmã, vão listando cada um aquelas que são mais importantes para eles. Feito isso, essa mesma mulher diz assim, agora então, escolha 3 mulheres dessas aí para que sofram alguma violência. E aí aquele impacto, né? Um deles, não sei se vocês conseguiram ver, chega a ficar com os olhos marejados. O outro fala, como assim? Como você está maluca? Escolher 3 mulheres para sofrer violência? Mas aí, é o que a gente tem que começar a pensar, por quê? Afinal de contas, a gente todo dia tem uma notícia dessas. Não é verdade? Mais de uma notícia dessas por dia. Dados oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública registraram no ano passado entre 1.530 e 1.548 mortes de mulheres, com quase 6 mulheres vítimas por dia, além de milhares de tentativas. Esses são dados oficiais. Porém, existe, ainda lá no Paraná, na Universidade Estadual de Londrina, um laboratório de estudos de feminicídios que monitora de uma forma diferente, não trabalha apenas com aquilo que é notificado, eles vão seguindo em redes sociais casos suspeitos e vão pesquisando o que aconteceu ali. Eles encontraram 6.904 casos, olha a diferença, entre consumados e tentativas. Consumados, 2.149 casos. E nós sabemos que tanto os dados oficiais quanto os dados desse laboratório, eles estão subnotificados. Esses números podem ser bem maiores, porque aqui é aquilo que é visto de alguma forma, né? Que chega a delegacia de polícia ou que esse laboratório vai monitorar. Mas e os tantos assédios que as mulheres sofrem por aí e que se calam? se tiver as mulheres. Esse mesmo laboratório de Londrina chegou a essa conclusão. Perfil
das vítimas são mulheres entre 25 e 34 anos, 30% das vítimas, embora existam casos de mulheres até com 82 anos. Pelo menos 22 delas haviam denunciado previamente os agressores. Relação com o agressor. 75% dos casos ocorrem em âmbito íntimo, envolvendo companheiros, ex-companheiros ou pais dos filhos das vítimas. E esse relatório ainda desse laboratório que monitora o feminicídio aponta que 69% das vítimas tinham filhos ou dependentes. Ao todo, 101 mulheres estavam grávidas no momento da violência. E 1.653 crianças ficaram órfãs em decorrência dos crimes. Vai piorar. Perfil dos agressores. A idade média dos agressores é de 36 anos. A maioria dos crimes foi cometida por uma única pessoa, Quase metade ocorreu com o uso de uma arma branca, como faca, foice ou canivete. Nos casos com informações disponíveis, é aquele laboratório, só relembrando, que monitora as redes sociais, 7,91% dos suspeitos morreram após o crime, na maior parte das vezes por suicídio. A prisão foi confirmada em menos de 67% das ocorrências. Então, gente, juntando a morte das mulheres por violência, mulheres grávidas, os órfãos e os suicídios cometidos pelos agressores, percebam o tamanho da tristeza que envolve essa situação. Vamos além. Tristeza essa nas quais nós estamos envolvidos. O meio reflete essa tristeza. Não há como a gente ignorar esse fato. Agora eu volto a pensar. Com aquele vídeo inicial, como é que isso acontece? Não é? Como é que acontece uma tristeza tão grande dessas? Algo para a gente pensar, nós vamos pensar bastante coisa. Eu espero construir uma reflexão bem interessante com vocês. Mas a gente pode começar lembrando o seguinte, nada disso acontece de uma hora para outra, tá? Os sinais, eles vêm se mostrando aos pouquinhos. E é aí que a gente tem que prestar atenção, porque acontece dentro de casa, num ambiente onde deveria haver apenas amor, fraternidade, doçura, e é ali que começa o problema que vai levar até um feminicídio. Aí a gente precisa olhar para as faces, gente, me faltou o nome. Espera aí que eu já passo o slide daqui, as faces invisíveis da violência, tá? O que é isso, São aquelas ações repetidas que às vezes a pessoa nem se dá conta de tanto que acontece, que é tão comum, a pessoa nem se dá conta, se sente mal, sente que algo não bateu bem, mas não consegue nem identificar aquilo como uma agressão. Às vezes pensa assim, nossa, foi uma brincadeira de mau gosto, foi um dia ruim, não queria ter falado isso. E aí vai levando, vai crescendo. Isso sem contar que, em muitos casos, acontece uma agressão, aí um agressor se arrepende, vem com uma fase de carinho, e isso confunde a vítima. É quando a vítima pensa, nossa, será que isso não aconteceu mesmo? Será que eu entendi isso? Será que não falou outra coisa e eu que entendi errado? A pessoa começa a achar que o problema está nela. Isso é comum de se ver. E aí depois vem de novo o ciclo da violência. Vamos ver aqui, parte a parte,
dessas faces invisíveis da violência. Lembrando o seguinte, além disso, a gente precisa estar atento nas faces, das formas equivocadas de demonstração de amor, que não é uma face invisível de violência, não. Por exemplo, ciúme não é demonstração de amor, não. Muitos interpretam dessa forma, mas não é demonstração de amor, tá? Vigilância extrema, a pessoa saiu, onde você foi? Que horas você vem? Por que não chegou? Também não é demonstração de amor, não. Comportamentos possessivos, a pessoa leva atrás, pega, está o tempo inteiro do lado, controlando, também não é demonstração de amor, não. Atitudes punitivas. Se você não fizer isso do jeito que eu quero, você não vai ter aquilo. Agora a gente vai nas faces invisíveis da violência, mas eu esqueci de dizer que isso daí saiu do livro Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi, tá? Está lá no livro. Então agora a gente pode passar face a face, para a gente guardar isso. Afirmações irônicas. Tá? O que é isso? Quando diz assim, olha, alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Ou quando chega em casa, a casa está arrumada, foi um dia que botou um capricho, botou uma flor. Nossa, vai chegar visita aqui hoje? Em vez de elogiar, a casa está bonita. Não, traz uma ironia. Ou quando está conversando, essa daqui é super comum, gente. Essa é super comum. Isso não é só para casais, não. Vamos levar para todas as nossas relações, tá? E a gente começa a falar em feminicídio, mas isso aqui serve para todas as nossas relações. Tenho certeza que essas vocês vão saber. Quer que eu desenhe? Quando a pessoa me explica. Ou não entende, né? Quer que eu desenhe para você entender? Olha quanta maldade tem nessa frase, né? E a gente não ouve isso. Ele vai passando. São as afirmações irônicas. Tá? Silêncio punitivo. O que é isso? Quando está contrariado, começa a ignorar a presença do outro. Não fala, não cumprimenta, não conversa. Quando em público, trata essa pessoa como estranho. E não é estranho, né? É uma pessoa muito íntima, né? E aí a gente vai lá e pergunta, o que está acontecendo de errado? Por que você mudou comigo? Aí fala assim, nada, não aconteceu nada, está tudo igual. O certo é parar e conversar. A gente precisa ter coragem para dialogar francamente. Não, aconteceu isso, quando você falou aquilo, aí me magoou aqui. Colocar o sentimento para quem é próximo, para quem é íntimo, é uma atitude necessária. E é uma atitude também de cultivar o amor, cultivar a amizade. Essa pessoa, ainda dentro do silêncio punitivo, ao ser indagada sobre o que está acontecendo, pode responder com socos na mesa, por exemplo. Ou com caras, assim, né? Também não é legal. São as faces invisíveis, é aquela violência que a gente vai vivendo sem se dar conta que é uma violência. E vai passando, e vai convivendo com isso. Chantagem emocional. A pessoa fala assim, se você for embora eu me mato. Ou, um dia você vai acordar e não vai mais viver aqui. Tá? Manipulando a pessoa. É só uma questão de tempo, você vai ver só o que vai te acontecer. Quando o outro precisa viajar, ou quer viajar, para passear, aí a pessoa adoece, ou diz que vai ter algum problema de saúde, para prender a pessoa ali. Chantagem emocional. Controle financeiro autoritário. Olha como essa questão das faces invisíveis da violência é ampla, né? E a gente não vai se dando conta realmente no dia a dia. Mas vamos lá, o controle financeiro autoritário
A pessoa pergunta assim, por que você comprou isso? Quanto custou? Com que dinheiro você comprou? Ou, olha que coisa feia, sou eu que pago a comida que você come. Mas isso acontece, né? Quando sai, no caso de um casal, né? Onde um dos dois não trabalha, quando o outro sai, deixa o mínimo possível de dinheiro em casa para as despesas, deixando aquela pessoa que ficou em casa constrangida, né? Para não conseguir resolver problemas. Ou então, saiu, foram passear, foram jantar, foi um jantar caro, aí a pessoa fala assim, quando chegar em casa você vai ter que me recompensar. Esconde o valor do patrimônio. Esconde as contas, esconde o valor do quanto gasta, o valor do imóvel que tem. Tudo isso é um controle financeiro autoritário. Eu só estou citando, né? Porque eu achei importante trazer isso daqui, para mostrar para vocês que a violência, ela vai acontecendo aos pouquinhos, até que chega num ponto insuportável. Cerceamento de liberdade. É aquilo assim, você saiu do trabalho às tantas horas. Por que não veio direto para casa? Onde você estava? Estava com quem? Ou então, se eu não vou a essa festa, você também não vai. Você tem que me perguntar, antes de marcar qualquer programa por aí. Tudo bem, os programas têm que ser feitos em conjunto, mas você tem que me perguntar, ou será que a gente pode conversar sobre o programa? São colocações, né? São colocações que trazem a violência embutida. Tá? Ou então, num lugar público, você não viu que aquela pessoa está te olhando direto? Não para, não tira o olho de você. Tranca a casa, tranca o carro, para impedir que a pessoa saia. Tudo isso está no cerceamento de liberdade. Invasão de privacidade. O que é isso? Eu quero ver seu celular. Se você não me deixa ver seu celular, se você não me dá teu WhatsApp, a senha do teu WhatsApp, você está escondendo alguma coisa aí. Gente, né? Todos nós temos a nossa privacidade. Isso não pode acontecer. Ou então, por que você tanto está falando no celular? O tempo todo ele está conversando com quem no celular? Revista, roupa, gaveta, bolsa, armário, procurando pistas. Isso tem a ver com ciúme, né? A distorção da realidade. A distorção da realidade ela é tão sutil que a pessoa consegue convencer o outro de que aquilo não aconteceu, não. Sabe? De que eu fiz algo que magoou, mas eu consigo convencê-los que não foi bem assim, não. Que a pessoa se magoou sozinha e aquilo nem aconteceu. Existem pessoas com essa habilidade. Desqualificação de sentimentos. Isso é tão triste. A pessoa fica magoada e o outro fala assim, foi brincadeira, gente. Que bobagem, foi só brincadeira. Não pode ser brincadeira se você magoou alguém, né? Você magoou, foi sério. Ou então, você é tão dramática, né? Posso fazer nada que você tem que fazer drama? Intimidação psicológica. São comparações. Sempre se referindo a outra pessoa como sendo melhor. Melhor, mais bonita, faz as coisas de uma forma mais organizada. Sempre o outro é melhor do que aquele que está aí perto. Ou fala assim, todo mundo sabe que você é maluco. É interessante que lendo isso no livro, eu identifiquei várias falas. A gente vê, a gente ouve isso por aí. Essa é famosa, quando chegarmos em casa a gente vai conversar. Você não seria ninguém sem mim. Ninguém vai acreditar nisso que você vai contar. Ninguém vai acreditar em você.
E as críticas destrutivas, por fim. A pessoa é muito exigente com o companheiro, sempre apontando os defeitos, em vez de trazer as qualidades. São as críticas destrutivas, especialmente isso acontece quando em grupo, na frente de outros. Então, isso, entre outras coisas, vai acontecendo, vai minando, até que um dia vira uma violência, como a gente ouve falar por aí, ou vê por aí, né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que fala sobre o bem-aventurados misericordiosos. Esse é o item que está tratando sobre a cólera, um espírito protetor. Quem escreve essa parte. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelha ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Tudo isso que eu falei antes das faces invisíveis da violência, não são acessos de demência, gente? Não se trata assim ninguém, não é verdade? E a cólera, ela vai nos fazer imaginar que nós somos melhores do que outros. Então, por ser melhor do que o outro, eu tenho o direito de fazer isso. Aonde, né? Por trás da cólera, o que a gente vê? A gente vê o orgulho. E o que a gente está vendo atualmente na nossa sociedade? Não parece um recrudescimento do orgulho? Quando a gente percebe esses tantos casos de feminicídio, de intolerância, de discriminação. Aí eu vou ampliar. Não vou deixar só com as mulheres, não. Vamos levar isso para tudo que a gente vê. Discriminação racial, preconceito religioso, crueldade contra seres inocentes da criação, contra indígenas, contra moradores de rua. Isso tudo não é um recrudescimento do egoísmo, que é irmão do orgulho, que caminham de mãos dadas? Não tem a cólera por trás de tudo isso? Para a gente viver em paz, isso é uma construção diária, que exige de nós uma atenção, um cuidado, e obviamente vai despender uma energia. Vai ter dia que a gente não vai querer fazer isso, né? Hoje eu estou cansada e não quero ter esse trabalho, mas é importante a gente ter esse trabalho para construir um mundo melhor, que o Fernando falou lá no início. Todos nós somos responsáveis, especialmente nós que já recebemos uma luz do Evangelho do Cristo. O que faz muito a cólera surgir é a imaturidade, é a ignorância, tá? Falta de autoconhecimento. Precisamos olhar para dentro, para a gente poder se dar conta do que a gente está fazendo. Isso tudo, essa imaturidade, essa falta de autoconhecimento, ela acaba levando à violência. E a violência afasta os nossos amores de nós. Claro, quem quer ficar perto de um violento? Quem quer ficar perto de uma pessoa raivosa? Quem quer ficar perto de uma pessoa irônica? Não é? Quem quer conviver com sarcasmo, com crueldade? As pessoas violentas vão ficando violentas. A gente tem que pensar o seguinte: duas coisas importantes para a gente poder prosseguir, porque ainda não ficou ruim não, vai piorar, tá? Primeiro, a beleza dos relacionamentos está na diversidade. Imaginem só por um momento, se todos no mundo fossem iguais a você, como dizia o Vinícius de Moraes. Seria legal?
Tem um monte de eu ia encontrar comigo, eu ia conversar comigo. Terrível, né? Eu falando comigo. Que troca haveria nisso? Então a beleza está na diversidade. É importante a gente guardar isso para poder prosseguir, tá? E outra, André Luiz já falou. Onde é que está o nosso maior inimigo, gente? Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos, certo? Os nossos pensamentos, as nossas ideias, aquelas ideias cristalizadas. Esse é o nosso maior inimigo. Guardem isso, porque agora a conversa vai aprofundar, tá? E para a gente aprofundar essa conversa é necessário maturidade para a gente compreender agora, para poder promover um olhar isento de crítica, de culpa para dentro de nós mesmos, tá? Vamos lá. Aqui é do livro Religião dos Espíritos de Emmanuel. Ele tem um item intitulado Examina a própria aflição. Esse é o título. E a primeira frase desse item é essa aí. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Vamos passo a passo. Vamos lá. Primeiro, aflição. A gente vai considerar a aflição como um estado de intenso sofrimento, um tormento, um desassossego, tá? E essa aflição, ela precisa ser educada por nós. Ele, seguindo essa página, ele vai relacionar algumas emoções e essa emoção com a aflição, né? Essa emoção recrudescida. O que fica? E aí ele vem e fala isso, que a intolerância é a aflição do fanatismo. Então, a aflição é um sofrimento íntimo, um tormento, um desassossego. Se a intolerância é a aflição do fanatismo, seria o fanatismo levado ao extremo. E vamos parar um pouquinho aqui no fanatismo, porque normalmente quando a gente usa essa palavra, fanatismo, nós já vamos pensar em atos extremos. Pode chegar lá sim. Mas a gente já associa que é um homem-bomba, a uma coisa dessas, né? Fanatismo é uma intolerância extrema contra opiniões divergentes. O fanático não aceita o que seja diferente daquilo que ele pensa, porque o fanático, ele se liga na ideia, ele tem uma paixão pela ideia, não pela pessoa. Ele se fixa na ideia. Lembrem de André Luiz, nosso maior inimigo são as nossas ideias cristalizadas. O fanático, ele vai se ligar na ideia. Aquela ideia cresceu, aquilo cria uma paixão, passa a ser o motivo de vida dele. Tá? E a intolerância é a incapacidade de aceitar o diferente. Então vejam que no fanatismo a intolerância já faz até parte da conceituação da palavra, de tão juntos que eles andam. Incapacidade de aceitar o diferente, e o fanatismo é intolerância extrema contra opiniões diferentes. Então, vamos lá.
Vocês podem me dizer assim, eu não sou fanático. Tá. Só que todos vocês já entraram em contato com algo muito diferente? Com, por exemplo, uma cultura totalmente diferente? Quando a gente entra em contato com o diferente, é que a gente consegue analisar a nossa reação perante aquilo. E eu vou contar agora uma coisa para vocês. Todos nós temos lá no nosso íntimo o germe da intolerância, o germe do fanatismo. Todos nós, tá? A gente vem caminhando de muito longe, temos experiências guardadas no nosso ser e esse germe está lá. O que eu estou querendo dizer é que todos nós somos capazes de atos extremos. A grande diferença é, alguns de nós já conseguiram educar essa emoção, tá? Outros de nós, às vezes educam, daí a pouco esquece, aí recai naquilo, daí a pouco educa de novo, quer dizer, está tentando, está caminhando. Outros absolutamente não conseguem e outros ainda sequer sabem o que é isso. Isso porque nós estamos numa escola, certo? E a escola existem diversos níveis de gradação, né? Vai da pré-escola até o pós-doutorado nessa caminhada. Estamos todos juntos na mesma escola, mas cada um com o seu entendimento, com o seu aprendizado. Então, a intolerância e o fanatismo está em nós. Apenas podemos controlá-lo ou não. E aí, como é que acontece isso, né? O Emmanuel, quando fala que a intolerância é a aflição do fanatismo, sendo a aflição um tormento, um desassossego, então a gente pode imaginar o seguinte: começa uma inquietude, uma situação qualquer do diferente, algo que nos incomodou porque nós vimos algo diferente do que nós pensamos, do que nós julgamos certo ou aceitável, tá? Aí começa aquela inquietude. Se a gente não conseguir controlar essa inquietude, ela vai crescer. Vai crescer a ponto de nós deixarmos de ouvir, de nós perdermos o bom senso. Aí cria-se uma tempestade emocional. Aquela inquietude virou essa tempestade emotiva que Emmanuel está falando aqui. Isso é um passo para o fanatismo. Tá? E o fanatismo ainda faz o seguinte: eu tenho as minhas ideias e eu vou fechar num círculo as pessoas que pensam como eu. Então, esses que pensam como eu, é do meu grupo, está comigo. Tá? Os que pensam diferente de mim não merecem sequer o meu respeito. Então, é aí que entra a violência. Isso, eu repito, a gente pode levar para todos os tipos de preconceito, de discriminação, para toda essa tristeza que a gente vê acontecer agora, quando há um recrudescimento do egoísmo, parece ali uma cultura do ódio, né? A gente pode levar isso, esse entendimento aqui que Emmanuel nos traz, para tudo isso. Vamos lá um exemplo, quer ver um exemplo fácil, para a gente entender que isso está dentro de nós? Estamos no trânsito, aí a gente tem pressa. Estamos ali dirigindo, estamos com pressa. Quem está na nossa frente está dirigindo a 20 km, está ali passeando devagarzinho, mas a gente tem pressa. Eu preciso chegar em algum lugar correndo e essa pessoa não anda e essa pessoa está me atrapalhando. O que a gente começa a fazer? Pisca a farol, buzina, tenta desviar, vai para lá, vai para cá, podendo levar
a um acidente de trânsito. O trânsito é um lugar onde a gente vê intolerância, assim, fácil. É gente que mata, não é? Por uma briga de trânsito. E fora outras coisas que acontecem no trânsito que a gente não cabe trazer aqui. É apenas um exemplo. Quer ver outro exemplo interessante, assim, para vocês perceberem como o fanatismo é sutil? A pasta de dente. Tem gente que em casa aperta a pasta de dente no final, né? Tem gente que aperta no meio, tem gente que aperta na ponta, tem gente que aperta em qualquer lugar, sou eu não ligo para isso. Tem gente que retorce a pasta de dente. Só que aí, o outro quer que eu aperte a pasta de dente com ele. Dá meu exemplo. Eu vou lá e aperto do jeito que eu sou, de qualquer jeito, não ligo para isso. Aí vem e fala, eu já não te falei para apertar a pasta de dente no final? Falou. Então, eu não ligo para isso, eu estou apertando. No dia seguinte, eu já te falei para apertar a pasta de dente no final. E eu continuo fazendo do meu jeito, porque isso para mim não tem a menor importância. Isso vai causando no outro uma inquietude tal que vira uma briga séria. Eu conheço casais que brigaram por pasta de dente. Não é meu caso não, tá? Mas eu conheço casais que brigaram por pasta de dente. É sutil. O negócio começa devagarzinho, numa bobeira. Quer ver outra bobeira? Caixa de supermercado. A gente vai lá na hora do almoço, aquela hora corrida. Vamos fazer uma compra rapidinho. Chegamos lá, das 10 caixas, só tem 2 funcionando. E as filas estão imensas. A gente tem que ficar na fila, porque a gente precisa daquilo ali. Por acaso, nessa noite, nós vamos receber uma visita e a gente tem que levar aquilo que estava faltando. Temos que ficar na fila. Tem jeito. Ficamos na fila. E a caixa vai lá com aquela paciência, né? Passando item por item. Aí o computador dá ruim, aí ela tem que voltar, chama o gerente lá, o fiscal de caixa. E aí começou a inquietude. Né? Eu que estou ali, já estou ficando, aquele negócio está me irritando. Está me irritando. Aí eu começo a falar, aí, 10 caixas, só 2 funcionando. Quem nunca viu isso, gente, na vida? Né? É verdade, só é absurdo. 2 caixas, o que eles pensam que nós somos? Olha que interessante, o que eles pensam que nós somos? Olha o orgulho, né? Olha o orgulho aí. Acontece que eu, que estou na fila, acho que a caixa tem que fazer aquilo que eu quero. É o fanatismo que está em mim. Eu estou desrespeitando, não estou olhando a outra pessoa. A caixa chegou lá no horário de trabalho dela, às 8 horas da manhã. Pode estar sentada ali às 6, 8 horas trabalhando, né? Tem um horário a cumprir. As outras que estão vazias podem estar em horário de almoço, horário de descanso, sei lá. Mas é direito delas, elas vão ter que pensar como eu. Entenderam isso? E eu acho bacana agora, até porque existem esses caixa rápido, onde a gente pode passar mercadoria, aí a gente vê que demora mesmo. Não é assim, você botou lá e demora um pouquinho para aparecer. O computador já está mostrando para a gente que a gente tem que ter paciência com os outros. Assim é o fanatismo, gente. E todos nós temos. É importante a gente compreender isso. E, gente, estou falando demais. É importante a gente compreender isso para chegar nesse ponto aqui. Da tolerância. Tá? Porque se todos nós temos, que direito temos nós de julgar quem errou? Aí, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vem nos dizer: a todos devemos tolerância, benevolência e até perdão. Porque se nos causam prejuízo, se escarnecem de nós e nos ofendem, é quase sempre pela falta de compreensão e de saber, resultante de desenvolvimento insuficiente. Estamos na escola, eles ainda estão em outro grau. Deus não pede aos homens senão o que eles têm podido adquirir à custa de lentos e penosos trabalhos.
não temos o direito de exigir mais. Não fomos semelhantes aos mais atrasados deles? Se cada um de nós pudesse ler em seu passado o que foi, o que fez, quanto não seria maior nossa indulgência para com as faltas alheias? Às vezes, também nós carecemos da mesma indulgência que lhes devemos. Aí vocês vão perguntar assim: como é que ficam as vítimas? Como é que ficam as vítimas? Né? Matou, queimou, bateu, jogou pela janela. E aí? Como é que fica a vítima? De novo, Emmanuel, no livro Opinião Espírita, vem nos dizer: compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa na hora do desacerto. Nenhum de nós está livre de cometer um erro. Lembrem-se, todos nós trazemos íncitos, o germe da intolerância, do fanatismo. Se a gente não conseguir, na hora que começa a inquietude, se afastar, respirar, beber uma água, como aconselhava o Chico, ler uma página, fazer uma prece para retomar o equilíbrio, todos nós temos a chance de cometer um ato delituoso, uma violência, algo pelo qual nos arrependeremos. Tá? Então, a tolerância, ela se faz importante por isso. A gente não deve julgar ninguém. Não temos essa competência de julgar ninguém. Até porque quando nós julgamos alguém, pode haver no nosso julgamento alguma opinião maldosa, sabe? Alguma ideia de vingança, mesmo que inconsciente. E aí, como o nosso pensamento é o que vale, a gente pode acabar arrumando algum débito. Tá? Nada de julgar. Não é nossa competência. Desculpar. Mas a gente vai dar uma esmiuçada nessa desculpa, porque ele fala observar a coerência. Porque senão a gente pode resvalar na questão da indiferença ou da conivência, que seria pior ainda. Porque tolerância não é conivência. Tolerância não é indiferença. Tá? A tolerância ela é muito sutil. A Joana de Ângeles diz que aquele que não se coloca, que não consegue ser firme na sua decisão, é uma fraqueza de caráter, ainda não tem formado em si a certeza desses ensinamentos que nós temos tido contato. Tá? Então, precisamos ser coerentes. É para isso que Emmanuel está chamando a atenção. E ele continua, né? Porque ele vai comparar isso, a tolerância, né, com uma represa. Então, se a gente não souber ser coerente na hora da tolerância, vai aumentar, porque vai abrir os diques da represa e vai virar uma bagunça, vai virar uma desordem. Então, o que é ser tolerante com coerência? Vou falar rapidamente de Jesus. Jesus e a mulher adúltera. Né? Ela estava ali sendo julgada por adultério. Ela ia morrer apedrejada. Aí Jesus chegou. Todos conhecem a história, né? Atire a primeira pedra, quem não estiver errado. Todos se foram, ficou Jesus e a mulher. Aí Jesus perguntou a ela assim: cadê teus acusadores? Ela disse: foram embora.
Aí Jesus diz para ela: vai e não peques mais. Isso é ser tolerante com coerência. Jesus mostrou para ela, sem muitas palavras, né? Ele fez com que ela refletisse na atitude dela, que foi errada, e pediu que ela não repetisse esse erro. Tá? E não peques mais. Isso é ser tolerante com coerência. Ah, nós não somos Jesus. Não, nós estamos muito distantes de Jesus. Então a gente pode fazer a seguinte comparação. Quando nós estamos doentes, né? Aí nós vamos ao médico. O médico vai tratar da nossa doença. Ele faz o diagnóstico e vai tratar da nossa doença. O que ele faz com a nossa doença? Ele diz assim: eu vou te matar e acabei com a tua doença? Realmente, se matar, ele vai acabar com a doença. Não tem a doença. Ou ele cuida da pessoa. Ele cuida da doença para que a pessoa fique saudável. Não é isso que se faz? É isso que a gente tem que fazer. A tolerância é isso. Acolher a pessoa, tá? Porque já vai estar sofrendo horrores pelo arrependimento, pela culpa, mesmo que ainda não tenha consciência. Esse que comete um ato violento, ele já está entrando num processo de culpa que vai lá adiante aparecer para ele. E quem vai resolver isso é Deus, não somos nós. Aqui na Terra existem pessoas indicadas, profissionais, para cuidar da parte legal, para fazer um processo, para fazer um cerceamento de liberdade que seja, para educar essa pessoa aqui na Terra. E nós? A gente acolhe essa pessoa que cometeu erro, porque todos nós podemos fazer isso, mas não aplaudimos o erro. Tá? A gente pode dizer: fulano, eu vou te ajudar, mas você errou. Não é para ser conivente. Tolerância nunca é conivência. Tá certo? Importante lembrar que o problema do equívoco é sempre de quem pratica o mal. Praticou o mal já arrumou um problema para ele mesmo. A gente não precisa se preocupar com isso. E temos que cuidar da nossa revolta, que esses casos vêm, né, gerar algum problema, uma emoção ruim, a gente tem que cuidar disso, para nós não sintonizarmos com esse mal-estar do outro, né? Vamos colocar assim, tá? Então, quem vai reparar o mal, como ficam as vítimas, isso não é da nossa competência, repetindo. Tá? A gente acolhe. E para encerrar, com Joana de Ângeles, ela nos traz aqui as alternativas para a cura, que é para a gente controlar aquela aflição antes que ela vire uma intolerância e que se manifeste no fanatismo. Estanca o passo e retrocede na viagem do desequilíbrio. Recorre à oração. A oração salva. Evita as pessoas maledicentes, queixosas, venenosas. E isso é muito interessante, essa questão de evitar as pessoas. A gente tem que estar atento também à internet, não apenas de grupos de pessoas, tá? A internet tem comunidades de crueldade, comunidades que incitam ódio, tá? Comunidades, existe até uma minissérie do ano passado que ficou muito famosa, Adolescência. Quem tem filho em casa, eu recomendo que veja, porque os nossos filhos estão em casa, estamos tranquilos, eles estão no quarto, mas eles estão com a internet, tá? Então, evitar as pessoas maledicentes também tem a ver com a internet, tá bom? Não é só grupinho de pessoas, não. Elas se te fazem estímulo constante à irritabilidade, ao armamento emocional contra os outros. A tua vida é preciosa e deves colocar todas as tuas forças a serviço do amor.
Desde que és forte, investe na bondade, na paciência e no perdão, que são degraus de ascensão. E, meus amigos, nós que já estudamos o Evangelho de Cristo, nós não somos ignorantes. Nós já temos essa luz, que aumenta a nossa responsabilidade. Então, a gente não pode alegar um erro por ignorância. Voltando a Jesus, quando ele estava lá no momento de maior dor, o que ele diz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles são ignorantes. Nós não somos, tá? Nós temos essa responsabilidade de cuidar dos nossos atos, de cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Cuidar de nós, gente. Assim, a gente consegue fazer um mundo melhor, construir um mundo melhor à nossa volta, no nosso círculo de trabalho, no nosso círculo de amizade, sobretudo na nossa residência. Que Deus nos abençoe, que abençoe a nossa caminhada. Agradeço a atenção de todos. Boa noite. Nós agradecemos Denise pelo estudo, pela apresentação. E ela estava falando, a gente está ali, né, diante disso tudo, né, parece, até porque é um cronograma feito pelo Márcio, durante esse mês de março, que a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres. E as palestras, a gente tem tocado muito nessas coisas todas que vêm acontecendo. E logo no início, né, conforme ela vai passando aquilo, a gente vai vendo e ela ainda vai falando assim, vai ficar pior. A gente fala, nossa, né, vai ficar pior. E a gente tem visto, não tem como negar, a gente abre o jornal de manhã, eu sou da época do jornal ainda, abre o jornal. Gente, mas só para a gente não alongar muito, não percamos a fé. Porque tem uma pessoa no comando disso tudo que está acontecendo. A gente não pode pensar que nós estamos à deriva, abandonados. Não estamos. Isso tudo que está acontecendo, estudem. Estão nas obras. Tem um motivo por que está acontecendo isso tudo. Daria outra palestra, então não adianta a gente entrar nesse mérito. Mas nada acontece por acaso. É difícil, é dolorido? Imagino. Ninguém aqui está, né? Ah, não, porque não aconteceu com você, não é isso. Mas nós, como ela falou, que estamos aqui, estamos procurando o conhecimento e o porquê que as coisas acontecem, as respostas estão aqui. É só a gente pegar e estudar. Mas nós temos aquele que olha por nós a todo momento. Não vou falar todo dia porque ele está conosco em todos os momentos. Então, nós agradecemos Denise, apesar do tema delicado, agradecemos a presença de todos. Antes de nós fazermos a nossa prece, só tem aqui um lembrete, que é aquele de que aqueles que chegaram por último e que estão com o carro mais próximos à saída, podendo travar a saída dos demais, nós damos preferência para que eles possam tomar o passe na frente e poderem então em seguida retornarem aos seus lares. Ok? Nós gostaríamos de pedir, aproveitar a presença do nosso irmão Jonas, que está nos visitando na noite de hoje, que é lá do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, para fazer a nossa prece, por favor, que depois então nós iremos partir para a segunda parte, que é o passe. Boa noite a todos. Ainda que eu
passe pelo vale da sombra e da morte, onde a tempestade está sem roteiro, sem rumo e sem norte, sem nada que me dê suporte. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As pastagens verdejantes, as águas claras e a flor, as noites belas e amantes, as alegrias do amor, o bordão que nos suporta, o amparo o Senhor nos dá. Mas se tu estás comigo, nada me faltará. Em ti encosto a cabeça. És rocha que vence a dor. Tu me conduzes no mundo terrível e sofredor. Pelas trevas e na luz, nas tristezas e na morte, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não temo a noite sombria, as tempestades do mar, o coração que não ama e o riso que faz chorar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aqui estamos, Senhor Jesus, mais uma vez, envolvidos nesse teu imenso amor, que abrange, que alcança a todos nesta terra em que vivemos, nesta abençoada existência, e especialmente nesta noite em UNEP, casa que nos abriga, que nos elucida, que nos faz cada vez mais unidos nos propósitos do bem. Que possamos todos nós aqui, encarnados e desencarnados, estarmos cada vez mais conectados contigo e, desta forma, caminharmos de mãos dadas contigo, para assim nos aproximarmos de Deus, nosso Criador, de tudo e de todos. Muito obrigado, Senhor, por tanto amor em nossas vidas, pelo dia, pela noite que chegou, pelo refazimento do corpo que teremos e para novas oportunidades de amanhã vivermos e assim prosseguirmos em dias de paz para todos nós nesta terra. Que assim seja. Bom, os aplicadores de passe, só perguntando, como a gente pergunta sempre, e a gente deixa eu só desligar aqui.